Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Não é porque o Flamengo Sub-20 perdeu ontem para o Bangu que eu vou ficar triste, que eu não vou trazer vídeo aqui, né, cara? Logicamente, tem coisas mais importantes do que o Campeonato Carioca. Por exemplo, o Flamengo está se preparando para o Campeonato Brasileiro. Meus amigos, começa dia 28 e dia 1º tem a final da Supercopa Rei do Brasil contra o Corinthians. O planejamento está correto, galera. O Flamengo voltou de férias na segunda-feira. Os jogadores têm que ganhar o ritmo, têm que ficar em forma para não se lesionar quando entrarem em campo. Tem um monte de jogador por aí se lesionando, porque não teve pré-temporada, estão voltando em cima da hora, né? Então, eu entendo o planejamento e está corretíssimo. Campeonato Carioca, se perder, tanto faz, cara. Vamos lá para esse vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho e vamos ver aqui o que a Renata Fã vai falar do Mengão. Simbora. A partida marcou ainda a despedida de Wallace Yan, que está sendo vendido para o Red Bull Bragantino. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Gente, um jogador promissor, mas teve problemas extra-campo no Flamengo e agora é negociado com o Bragantino. E é um atleta que é muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando oportunidade para os garotos, uma pré-temporada muito pequena, muito curta. E mesmo assim, tentando num jogo com chuva, não é um adversário que está treinando há mais tempo, acabou sucumbindo e não venceu o jogo. É a segunda partida sem vitórias no campeonato. Não é, Renata, porque você não está vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento está sendo muito bem feito para o Flamengo. O Flamengo está pensando lá na frente e é isso que tem que fazer. Não é porque os resultados não estão acontecendo que você vai ter... Olha aí, até um anti entende o planejamento. Tá correto, cara, é isso aí. Tem que atropelar o processo. Então o processo tem que ser bem feito, como o Flamengo está fazendo. O Luiz Felipe sabe realmente quem pode contar. E o Campeonato Carioca, com certeza, o Flamengo vai classificar para a próxima fase. Ronaldão, o Flamengo está pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom pensar, hein? Porque nós temos aí um ataque fulminante para enfrentar o Flamengo aí. Nós temos o Guinegão, o Pedro Raul, nós temos o Yuri Alberto tá descansadinho, não apareceu ainda. Tinha que você mandar o Pedro Raul também para Porto Alegre, junto com o Félix Torres. Se quiser eu levo. Se quiser, se você quiser, vou pedir pro... O transporte é por sua conta? É por minha conta. Então, eu vou levar ele lá aqui, no braço ainda. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto do Flamengo. O Flamengo está correndo o mesmo risco que teve um time aqui na capital, que começou a escolher. Vou deixar esses caras de lado, vou começar a escolher. Escolher aqui, escolher ali. O que aconteceu no final do ano? Vice em tudo. Então tem que abrir o olho. Você tem que fazer o quê, Cicinho? A gente sempre fala aqui, Cicinho. Deixar os seus comandados com a faca aqui, no dente, com vontade, querendo. Não ficar mexendo. Vontade teremos dia 1º, Ronaldo, contra o Corinthians na Supercopa Rei do Brasil. Tiro na equipe, Felipe Luiz. Mas se representaram na segunda-feira, como é que você faz o quê? Mas peraí, pô. Felipe Luiz. Se você tá na guerra, você tem que estar esperto, bebê. Que o Flamengo agora teve que o Luiz jogar Felipe aí, Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Felipe. Não, é o Felipe Luiz. O Flamengo teve que jogar o Mundial. Até esses dias estava disputando o Campeonato Mundial. Os caras precisavam de descanso. E outra, o Campeonato Carioca, com todo respeito, o Flamengo vai estar na final daqui a pouco. Não tem pra onde correr. Azar, o Ronaldo aí traz esse discurso porque quer que os caras cansam. Quem vai... O azarado nessa situação é o Corinthians, que daqui a pouco tem uma final de Supercopa e vai tomar ataca. Por isso não ganhou nada o ano passado. O Corinthians tá de boa. Você é motivado paulista, por resultado, irmão. O quê? Você é motivado por resultado. Tem um processo, tem que respeitar o processo, irmão. O cara tem que estar com a faca no dente em qualquer ocasião. Eles vão estar contra o Corinthians. Porque é que vai ser campeão. Não, contra o Corinthians todo mundo vai mesmo. Contra o Corinthians é um título direto. É um jogo só e que vale uma taça importante. Fico até emocionado pelo carinho da torcida, tudo no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Valeu, Wallace. Boa sorte, cara. Boa sorte. Você é jovem, está aprendendo. Entrevista emocionada de Wallace Yan.
indo para o Red Bull Bragantino e sai do Flamengo com os seguintes números: 37 jogos, 8 como titular, 28,2 minutos por jogo, 7 gols e 5 assistências. Rafael Marques chegando aqui com a gente para trazer mais informações do Flamengo, esta quinta-feira do Flamengo. Rafa, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você desde o norte de Portugal, viu? Outro beijo para você, viu, dona Glaucia? Um abração para o Donk, beijo para a Mari. E a principal notícia do dia, fora o jogo ontem, a venda do Wallace Yan para o Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros. Uma negociação que já vinha acontecendo há alguns dias. Um jogador que até para efeitos de mercado poderia até ser vendido por um preço maior, mas o Flamengo entendeu que nesse momento era importante a transferência em definitivo e o Flamengo ficou com 10% em caso de futura venda. O Wallace Yan já está fora e o Michael pode ser o próximo a sair. Jogador que não conta muito com o prestígio do técnico Felipe Luiz, pouco joga com o treinador, estaria na mira do Santos para um contrato de empréstimo. Atacante de 29 anos, pode ser mais um a deixar o elenco do Flamengo. E sobre as buscas no mercado, o Flamengo segue na negociação envolvendo a possível volta do Lucas Paquetá. Fala-se na necessidade de mais um centroavante, mais um atacante, mas por hora o Flamengo não está com tanto foco nesta posição. Glaucia. Olha os números do Wallace Yan pelo Flamengo: 37 jogos, 8 como titular, 28,2 minutos por jogo, são 7 gols e 5 assistências. Rafa Marques de volta aqui com a gente também para falar mais deste Flamengo. Não tem como, né, Rafa? Ficou como personagem mesmo o Wallace nessa despedida, também por tudo que se espera dele, né, enquanto jogador e no crescimento nessa sequência de carreira, essa negociação já acertada aí também com o Bragantino. O staff do Wallace Yan, viu, Glaucia, Mari, Donk, entendeu que para ele é melhor aceitar essa proposta, por mais que financeiramente ela não seja tão vantajosa assim para o Flamengo. Se pensarmos que se trata de um garoto muito jovem, um atacante de muitos recursos, com histórico de seleção de base, com muitas partidas já como profissional, nós trouxemos aí 37 jogos já como profissional do Flamengo, 8 como titular. Apesar disso e desse estereótipo indicar que o Wallace Yan valeria mais do que os 10 milhões de euros na negociação, que foi o valor ao qual Flamengo e Red Bull Bragantino acabaram chegando à conclusão para poder desenvolver a negociação. Apesar disso, o entendimento era de que ele deveria aceitar essa transferência para um clube no qual ele vai ter mais oportunidades de jogar. O elenco do Flamengo tem muito mais concorrência interna e automaticamente isso pode gerar uma evolução técnica maior para o jogador. Isso aumentaria o valor de mercado para uma futura venda e nesta futura venda o Flamengo fica com 10% do valor líquido. Uns estão saindo, outros podem voltar e é claro que eu estou falando sobre a situação do Lucas Paquetá. Ontem ele conversou com o técnico do West Ham, o português Nuno Espírito Santo, e deixou muito claro para o treinador que tem o desejo de voltar a jogar no Flamengo, voltar para o Brasil e evidentemente para vestir a camisa rubro-negra, o clube que o projetou. Essa posição do jogador, ela é muito importante porque, como eu costumo dizer, jogador de mercado joga onde quer. E o West Ham sabe que se ficar esticando muito a corda, pode perder uma oportunidade e daqui a 2 janelas ele pode sair a custo zero em função do encerramento do seu contrato. Hoje, o The Guardian, jornal britânico, trouxe uma informação que aparentemente viabiliza a possibilidade maior do Flamengo ter o Paquetá. O clube inglês estaria disposto a vender o meia por cerca de 40 milhões de euros, um valor bem menor do que os 60 milhões inicialmente pedidos, só que a condição seria o Flamengo reemprestar o Paquetá até maio, para que ele possa terminar a temporada jogando a Premier League. Não custa lembrar que o West Ham luta... Olha aí, galera, novidade, hein, cara, nessa informação, hein? Saiu agora essa informação, eu não sabia. O que você acha disso? Você concorda ou discorda? Flamengo contrataria o Paquetá agora, emprestaria ele para o West Ham até maio. Contra o rebaixamento. Diante destas circunstâncias, o West Ham toparia fechar o negócio. No primeiro momento, o Flamengo não curte muito a ideia porque quer ter o Paquetá de imediato. Mas internamente sabe-se no Flamengo que já é uma brecha aberta para que a negociação se aproxime de um desfecho positivo e que o Paquetá possa voltar a vestir a camisa rubro-negra agora. Há uma reunião que está previamente marcada para amanhã entre as partes envolvidas, principalmente o staff do
Paquetá com o West Ham, e se a coisa avançar, evidentemente, o fã de esporte vai tomar conhecimento. Glaucia. Boa, Rafa. Segura aí, a gente já vai trazer também as informações do Fluminense nesse início de Campeonato Carioca. Tá tudo muito claro, né? Agora depende do West Ham, quanto vai querer, qual que é a negociação que interessa. O Paquetá já falou para todo mundo, conversou com diretoria, treinador, quer sair. Será que também para ele interessa essa coisa de seguir até maio, ser reemprestado? Aí vai depender, acho que, desse ajuste entre as três partes, né? Jogador e os dois clubes também. Assim, essa matéria que o Rafa cita do The Guardian agora, recente, é justamente na ideia de você ter um jogador muito influente na equipe para ajudar num momento muito difícil, que é a luta contra o rebaixamento. Mas a permanência dele, mesmo que por empréstimo, se isso acontecer, do Flamengo topar, comprá-lo e ele permanecer no West Ham, tem que ser de um comprometimento muito focado ali, né? Até ontem o João Castelo Branco trouxe aqui pra gente a palavra dos torcedores, que ele conversou lá, e o torcedor já não gostou disso, de saber que o Paquetá quer sair, enfim. Também tem isso, né, Mari? Com que clima, com que situação que se fica, porque o torcedor tá vendo o clube ali brigar para não cair numa situação difícil e vai olhar e vai falar, tá comprometido? Tem tudo isso, né? Porque se essa negociação ela se concretiza dessa forma, o West Ham apostando muito na força e no talento do Paquetá para permanência na Premier League, né? Financeiramente, para o West Ham é interessante porque o clube já vê a defesa ali como uma prioridade para investimento. Então, é um dinheiro que entra para o clube investir onde ele entende que é necessário. Mas se é, de fato, dessa forma, é aquela coisa de Paquetá, eu vou atender o seu pedido, de que você não quer permanecer aqui, mas nesse momento eu preciso de você, então você topa? E aí eu acho que é muito do comprometimento do jogador também de dar esse retorno para o clube. E olhando para o lado do Flamengo, né, investir essa grana e ainda ter que esperar alguns meses para contar com o jogador, também fica puxado. É pesado, até porque se você tem um rebaixamento do West Ham, isso também influenciaria num valor menor. Porque é um time que vai deixar a realidade de Premier League, vai para uma Championship, então talvez conseguisse contratar por um valor que ele mais baixo até. Então o West Ham, para mim, está numa situação bastante desconfortável, né? Porque você tem a vontade escancarada do jogador de jogar no Flamengo, tem um contrato de 1 ano e meio, com ainda até o mês de 27, como o Rafa falou. Vai perdendo valor conforme vai se aproximando da reta final do contrato, mas um eventual rebaixamento também influenciaria. Então, eu acho que fica na situação entre perder um dos seus principais jogadores, mas também nessa questão financeira em um rebaixamento que parece muito provável, né? Não digo iminente, porque ainda tem muito tempo do campeonato, mas a situação do West Ham é bem complicada. Então, é um clube que está num momento muito desconfortável e isso favorece o Flamengo, né, dentro da negociação. Acho que se o West Ham conseguisse fazer esse molde em que ele consegue pegar emprestado o Paquetá até o fim da temporada já acertado a venda, seria o melhor dos cenários para o West Ham. Talvez não para o Flamengo, que não contaria com o jogador de imediato, mas, de qualquer forma, para o clube inglês ficou uma situação mais complicada nessa negociação. E já arrastou, né? Porque tá desde o início da semana já falando. Aí pede para não jogar aqui. E outro pede ali, aí vem uma concessão daqui, outra dali, valores, enfim, já tá virando novela essa situação do Paquetá também. Muito bem, galera. Esta sim é uma reviravolta. Cara, o West Ham propõe modelo para vender Paquetá ao Flamengo, que tenta flexibilizar os ingleses. Já vou dar aqui a minha opinião, tá? Antes de falar aqui dessa matéria, eu não faria esse tipo de negócio, porque, veja bem, o jogador em campo, ele corre risco de lesão. E se ele se lesionar? Quem vai pagar a conta? Se o Flamengo contrata ele agora, e daí? Vai ter alguma cláusula no contrato sobre lesão? E outra coisa, se o West Ham cair com o Paquetá jogando lá, o preço dele despenca. É ruim para ele. E daí o Flamengo já teria contratado. Então, cara, esse acordo só seria bom para o West Ham. Para o Flamengo, eu não vejo que seja bom esse acordo. Esse contrato dessa forma aí. Você compra o jogador agora valorizado e daí deixa ele jogando lá, correndo o risco de lesão. E se o West Ham cair, o preço dele cai também. Ele será desvalorizado. Não é bom negócio para o Flamengo nesses termos. Comente aqui o que você acha disso que eu falei agora, tá bom? Então, galera, é o seguinte, o sonho de contratar Paquetá nunca esteve tão perto, mas
ainda há barreiras a serem superadas pelo Flamengo. Na última quarta-feira, o jogador comunicou ao técnico Nuno Espírito Santo o seu desejo de voltar ao Brasil. Agora o West Ham já aceita vender o meia, porém propôs um modelo de negócio que não agrada ao rubro-negro. Ainda bem que não agrada, né? A ideia do West Ham para vender Paquetá agora é que o Flamengo aceite emprestar o jogador até o fim da temporada inglesa, pois o clube briga contra o rebaixamento e considera o meia como uma peça importante do time. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian da Inglaterra e confirmada pelo GE. Mas a Premier League, o campeonato inglês, termina somente no dia 24 de maio. É muito tempo, cara. 5 meses. Eu não faria esse negócio, não. E a diretoria rubro-negra não vê com bons olhos esse modelo e tentará flexibilizar essa questão em reunião nesta sexta-feira. Por outro lado, o Flamengo considera que essa proposta do West Ham já é um sinal de que a questão financeira está perto de ser superada. A expectativa é que a negociação gire em torno de 40 milhões de euros, que já é muito, né, cara? Tá louco? 250 milhões de reais. Bem abaixo dos 60 milhões de euros que antes era debatido, né, na Gávea com pedida inicial dos ingleses. Cara, o desejo do Paquetá é um trunfo para o Flamengo na negociação. O clube confia na vontade de Paquetá para repatriá-lo já nesta janela de janeiro. Até o momento, a diretoria rubro-negra aguardava os movimentos do lado do jogador e não oficializou proposta. A ideia era esperar o atleta amaciar os dirigentes do West Ham para apresentar uma oferta, o que pode acontecer nesta sexta-manhã. Tá aí, meus amigos e amigas, já falei o que eu penso, quero saber a sua opinião, comente, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu, tamo juntos, fui!